Paz e bem. Paz e bem. Muito bem. Vamos falar sobre o livro de Jó. O livro de Jó, ele é um livro sapiencial ou um livro poético. Então, nas nossas Bíblias, ele estará inserido num conjunto de livros chamado livros sapienciais. E o seu gênero literário é uma novela bíblica poética. Então, quando nós falamos em novela bíblica, nós não estamos falando nas porcarias transmitidas pela Rede Record. Estamos falando das novelas bíblicas, que é o quê? Um jeito de contar a verdade. E sempre quando falo de novela bíblica, eu dou essa pequena introdução. Quando nós olhamos as novelas bíblicas, elas são o quê? São um jeito de dar uma mensagem pegando uma personagem histórica e contando uma história sobre elas. Então, sempre tem uma personagem principal. E geralmente essa personagem principal, ela tem um fundo histórico, ela existiu. Só que conforme foram passando os anos, as histórias sobre essa personagem foram se esparramando. Chegou um determinado momento da história e houve a necessidade de dar uma mensagem para as pessoas, de puxar a orelha das pessoas na sua relação com Deus. E aí, então, pegaram as histórias dessa personagem e elaboraram uma novela que a gente acompanha. Alguém falava, alguém contava essa novela, eram novelas faladas, e a gente ficava encantado, querendo saber o que ia ter no próximo capítulo. E quando chegava no final da novela, a gente ficava babando, porque a gente entendia o que a novela quis nos ensinar. Então, a novela bíblica é uma história fabricada, ok? Uma história fabricada. Só que o que ela está transmitindo é a verdade. É a verdade. Um exemplo disso, a parábola. A parábola é uma história, por exemplo, as parábolas de Jesus. Jesus inventava uma história com alguma personagem para nos ensinar alguma coisa. Olha, um homem caiu nas mãos dos assaltantes, vinha descendo um sacerdote, passou e foi embora. Vinha descendo um levita, passou e foi embora. Vinha descendo um samaritano, teve compaixão, se aproximou e cuidou dele. Uma parábola. Lá se está contando um sentido, lá se está dando uma mensagem. Aquela história foi inventada por Jesus. Mas alguém aqui ousa falar que isso é mentira? Não é, porque é a maior de todas as verdades. Então a novela bíblica, ela é uma história fabricada por alguém inspirado por Deus, e esse alguém inspirado por Deus é poeta, é um roteirista, é um contador de história. E essa pessoa, ela pega, então, recolhe alguns dados daquele personagem lá do passado e começa a contar a história dele para o nosso presente. E aí eu gosto de lembrar novela, por exemplo, lembro da novela Escrava Isaura? A Escrava Isaura foi escrita há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás. Foi escrita nesse tempo. Foi escrito. Mas ela conta a história de uma época lá atrás, quando o Brasil era dominado pela escravidão. E por trás da a mensagem por detrás da novela Escrava Isaura, estava a mensagem do quê? Do povo negro lutando pela sua libertação. Através de uma escrava que era meio escrava, um romance, tinha namoro, tinha um monte de coisa, tinha capoeirista, tinha lá o preto velho que foi açoitado, foi morto no tronco, teve revoltas. Então todas aquelas histórias foram inventadas, mas são uma verdade.
porque essas coisas aconteceram. Então, as novelas bíblicas, elas têm essa função. São histórias bíblicas que foram inspiradas por Deus no coração do poeta, no coração do roteirista, e o roteirista, então, transmitiu uma mensagem para o seu tempo. E essa mensagem, que serviu para o tempo do roteirista, também serve para o nosso tempo. Ok, pessoal? Até aqui? Muito bem. Qual é a melhor Bíblia? Vocês aprenderam, hein? A melhor Bíblia é a Bíblia Elk. É o que a gente tem. Tá bom? Então, a Bíblia que a gente tem é sempre a melhor Bíblia. Eu gosto de insistir, eu tenho insistido isso mais nos últimos tempos, porque a nossa Bíblia é a grande ferramenta para se estudar a Bíblia. E uma das coisas que eu sempre insisto é, quando eu vou dar uma formação bíblica, a gente dá uma olhada na introdução. Geralmente, quando eu coloco os slides, aqueles slides são introdução à Bíblia. Eu tiro da introdução da Bíblia. Ou a gente põe e vai lendo direto a introdução da Bíblia. Então, sempre é interessante olhar a Bíblia. E na Bíblia, na introdução, traz um monte de informações que já são um curso bíblico. Então, criar o hábito de ler a introdução. Quando você quiser fazer um encontro bíblico sobre algum livro, sente com o pessoal, abra a introdução da Bíblia, vai lendo um parágrafo e vai chamando a atenção para aquilo que lhe chamou a atenção. E aí depois a gente lê o texto bíblico, fica bem mais fácil. Então, olhando aqui um pouquinho, olha aqui a nossa Bíblia eletrônica, que eu sempre gosto de colocar. A gente vai lá, vai indo aqui, vai subindo, olha lá, livros históricos. Aqui, livros sapienciais. Tá vendo lá? E o primeiro livro sapiencial é o livro de Jó. Aí eu boto aqui introdução. Vamos ver a introdução, olha lá. E a introdução, os biblistas que traduziram o livro de Jó, a gente, de tanto traduzir o livro, de ler o livro, reler o livro, a gente vai ficando craque no livro. Então, os biblistas que traduziram o livro, eles são craques no livro de Jó. Então, eles conhecem por dentro o livro, então eles têm o domínio do livro. Uma professora minha, bióloga, quando eu fazia aula de laboratório, ela colocou uma lâmina lá com várias células, tudo, né? E eu olhei no microscópio, eu não entendi nada. Não entendi nada. Aí ela foi me ensinando, não, isso aqui é tal coisa, aquilo ali é tal coisa, aqui você pode ver o núcleo de tal coisa, aqui você pode ver assim, pode ver assado. E ali, então, a gente começa a passar a entender. Ela, de tanto estudar aquilo, ela virou craque naquilo. E ela consegue transmitir com facilidade, eu que nunca tinha olhado aquelas células num microscópio. O biblista, ele conhece as células do texto, tintim por tintim. E por isso, então, eles colocam na introdução várias informações que nos ajudam a ler o livro, como a bióloga lê o microscópio. Então, eles conseguem fazer a gente entender. E aí, então, quando nós fazemos, então, de tanto estudarmos, nós vamos tendo o domínio no texto. No tempo de Jesus, isso acontecia com os mestres da lei. Os mestres da lei, de tanto escrever e copiar o texto bíblico, eles ficaram craques na interpretação do texto bíblico. Por isso que quando o mestre Jesus se encontrava com um mestre da lei, nossa, vinha coisa boa. Sempre tinha discussões ótimas, porque eram pessoas que entendiam. E o povo ficava encantado e passava a entender também, porque aí tem um diferencial. Jesus, o grande mestre, ele sabe como transmitir para nós, na forma como nós também podemos entender. Muito bem, vamos lá então. Aqui já está dando uma dica. Qual é o título que está ali? A verdadeira religião.
Então, já está dando de cara. O livro de Jó está discutindo alguma coisa sobre a verdadeira religião. Na época do poeta, estava tendo algum problema com a religião, que as pessoas estavam vivendo uma falsa religião. Uma falsa religião. Aqui vai discutir, então, a verdadeira religião. Vamos aumentar um pouquinho aqui, porque o nosso zóio, né? Dá uns probleminhas aí. Então vamos lá, ó. O tema central do livro de Jó não é o problema do mal, nem o sofrimento do justo e inocente, e muito menos o da paciência de Jó. Só que quando na nossa cabeça, esses seriam os temas principais. Então, olha só. Se eu leio o livro de Jó com a cabeça, tendo na cabeça a ideia de que esses são os assuntos principais, eu vou ler o livro de Jó prestando atenção no sofrimento dele, ou na paciência dele. Ou, por que a pessoa justa e boa está sofrendo? Meu pai era tão bom, por que no fim da vida ele sofreu tanto na morte? E aquela pessoa que é ruim, morreu dormindo com saúde, morreu bem. Por que o meu pai sofreu tanto? Por que minha mãe sofreu tanto? Então a gente vai lendo o livro, olhando para esses temas. Mas um pequeno detalhe, esses temas também são discutidos no livro. Só que então nós falamos que esses temas são temas secundários, não são os temas principais. O autor desse drama, gente, é uma novela, é um drama. Então, tá aí, ó, falando, o gênero é novela, é drama, é uma novela dramática, não é uma novela de comédia. Ela é dramática, porque boa parte de nossa vida é um drama. É um drama. Nós sabemos disso. Então, de certa maneira, esse livro vai mexer com a nossa vida. E olha, discute a questão mais profunda da religião, a natureza da relação entre o homem e Deus. O povo de Israel concebia a relação com Deus através do dogma da retribuição. Dogma é uma ideia fundamentada, provada. No judaísmo, eles tinham essa ideia muito profunda, enraizada na religião, a ideia da retribuição. E como que é essa ideia? É isso aqui, ó. Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Nós já vamos ter problema com isso. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos seguidores de um cara chamado, como é o nome dele mesmo? Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele, na sua bondade, nos ensina que Deus é amor. Deus é Pai. Deus é vida. E agora, se Deus é tudo que Jesus ensinou, como que Deus pode pagar o mal com o mal? Então, essa ideia da retribuição não se encaixa com a ideia proposta por Jesus. E olha só o resultado dessa ideia. Ao justo, Deus concede saúde, prosperidade, felicidade. E ao injusto, ele castiga com desgraças e sofrimento. Tal concepção arrisca produzir uma religião de comércio, onde o homem pensa poder assegurar a própria vida e até ditar normas para o próprio Deus. Silencia aí. Para o próprio Deus. Contra isso, o autor mostra que a religião verdadeira é mistério de fé e graça. E aí ele vai explicar aqui, ó. O homem se entrega livre e gratuitamente a Deus.
E Deus, mistério, insondável. A gente não consegue entender Deus. É insondável esse mistério. Volta-se para o homem, gratuitamente, a fim de estabelecer com ele uma comunhão que leva para a vida. Doutrina da retribuição. Dogma da retribuição. Teologia da retribuição. Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. Essa é a ideia básica. Aí tem uma pessoa lá que ela é safada, exploradora dos pequenos, se enriqueceu roubando os outros, e porque tem muito dinheiro roubado, ele consegue pagar ótimos planos de saúde, tem as melhores comidas, ele tem como passar o dia na academia, o dia inteiro na academia, porque não trabalha, porque roubou. E ali então, e aí no final de semana, ele vai lá na missa, ele comunga, ele é mais bonitinho porque tem muito dinheiro, então ele pode puxar aqui, puxar ali, levantar aqui, fazer assim. E aí tudo que ele faz, não é? Dá certo, né? E aí então eu olho para ele. Nossa, ele deve ser uma pessoa muito santa, porque Deus o abençoou com muitas coisas. Porque na minha ideia tá, Deus paga o bem com o bem e o mal que é o mal. E aí tem o nosso amigo lá, o nosso amigo, nossa amiga, toda lascadinha, sofrida, zoada, asmática, sofrendo, que dói, foi demitida, foi chifrada pelo marido, foi chifrada pelo esposo, os filhos abandonaram, e ali toda lascada, certo? E ela vai na igreja, ainda é chutada, a bichinha, tadinha, e ali eu olho para ela, nossa, essa mulher deve ser muito ruim, não é? E esse homem deve ser muito ruim, né? Porque Deus está castigando ele, deve ser muito pecador. Ok? Ônibus indo para Aparecida. Teve um acidente. Eu escutei uma pessoa de uma outra igreja falar: estavam indo adorar a imagem, por isso Deus castigou. Por isso que morreram as pessoas no acidente. Mas na mesma semana, indo para um congresso de uma das Assembleias de Deus, adivinha o que aconteceu? Um acidente. E agora? Então o que acontece? Essa ideia do mal com o mal, do bem com o bem, essa ideia ela é muito presente. E geralmente as pessoas que defendem essa ideia, elas têm até aquela sua oraçãozinha prática, tentando disfarçar, mas elas têm aquela oraçãozinha, né? Ai, Senhor, tal pessoa fez mal, Senhor. Eu não quero mal para ela, Senhor, mas faça a justiça, Senhor. Faça a justiça para ela, Senhor. Eu não quero o mal dela, Senhor. Mas se ela morrer, Senhor, eu sei que foi sua justiça, Senhor, não é? Eu não quero que ela sofra, Senhor, mas se o filhinho dela for atropelado, Senhor, e ficar na UTI, Senhor, eu sei que foi sua justiça, Senhor, porque ela fez o mal, Senhor. A pessoa só volta a rezar desse jeito, entendeu? Volta a rezar desse jeito. Então, o que está acontecendo? Essa ideia da retribuição, do dogma da retribuição, essa ideia, ela faz com que a pessoa vivencie uma religião que apoia o mal. E quando a religião apoia o mal, ela vai apoiar também o ódio. E aí a gente entende o momento presente da nossa história. Olha que interessante. Que interessante. Eu que acredito que Deus paga o mal com o mal, se eu acho que você faz o mal, eu defendo que você sofra o mal na minha religião. Isso é muito presente. E essa ideia, ela se transforma, no nosso tempo, numa ideia mais moderninha, que nós chamamos hoje de dogma da prosperidade, ou teologia da prosperidade, ou doutrina da prosperidade. E o que é a doutrina da prosperidade? É essa mesma. Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. Então, se eu for um cara santo, Deus vai me retribuir com o bem. Ok? Deus vai me retribuir com
o bem, com o bem. Mas se eu for um cara nó cego Zé Ruela, Deus vai me retribuir com o mal. Aí eu vou lá na igreja. Chego lá no meu pastor, o meu pastor, você tem que oferecer uma vida santa para Deus. Tá certo. Só que eu olho para a minha vida, eu sou pecador. Então eu vou me lascar. Porque eu sou pecador, Deus vai se vingar de mim. Deus vai pagar o mal com o mal. E agora o que eu faço? Pastor, eu não consigo dar uma vida santa para Deus. O que eu faço? Olha, filho, é o seguinte. Se você não tem como oferecer uma vida santa ao Senhor, você vai ter que oferecer sacrifício. Você vai ter que provar para o Senhor que você quer pactuar com Ele, que você quer entregar sua vida para Ele, que você quer receber o bem dEle, que você quer receber em dobro o investimento que você faz pela vida. Mas como você não consegue oferecer com a vida, então você vai ter que oferecer com o que você ganha. Então você vai ter que doar tanto para que Deus te retribua com bem. Percebe onde essa história vai chegar? Vai chegar na história, nessa política desse bando de igrejola que tem por aí, que fica arrancando o couro dos fiéis. Mas que também nós vamos ter que tomar cuidado. Porque na nossa experiência, por exemplo, nas TVs católicas, nós podemos fazer a mesma coisa. Compra isso aqui que Deus vai te abençoar. Compra isso aqui que Deus vai te cobrir de bênção. Invista tanto que Deus vai fazer isso e vai fazer aquilo. Nós também corremos o risco de trazer para dentro de nós essa ideia da retribuição, nessa roupa nova, que é, não o grupo Roupa Nova que é bom, mas aqui nesta roupa nova, nessa roupagem nova, que é a teologia da prosperidade. Você tem que investir no Senhor e o Senhor te dará em dobro. Porque pela sua vida você não tem como receber do Senhor. Porque a sua vida não é santa. Mas se você desafiar o Senhor e colocar no caixa do Senhor o que você ganha, o Senhor vai investir em você. Se você investir no Senhor, o Senhor vai investir em você. Por isso, vou passar a sacola agora para vocês e vocês vão dar a contribuição para o tio Frei. Combinado? Trouxe sim essa bolsa, o celular, pode pôr, não tem desculpa, brinco, óculos, você pode pôr o que você tem aí. Você está com roupa, você está vestida, está vestido, então você vai dar isso. Meu Deus, que fuá, né? Muito bem. Obrigado. E Pix, vou deixar aqui o meu CPF. Você vai colocar em Pix, tá bom? Combinado? Muito bem, voltando. Fala, Paulo. Esse foi um dos motivos de Lutero ter se desligado da igreja? Essa troca de... Sendo bastante honesto, Lutero achava que a Igreja Católica fazia isso. Com a chamada venda das indulgências. Venda das indulgências. Onde você comprava um terreno no céu, a sua salvação. Uma moedinha que cai no cofre é uma alma que vai para o céu, se diziam na época. A venda de relíquias. Não é? Eu estou lá comendo osso de frango, depois eu quebro o osso de frango e falo que aquela lasquinha de osso é de São Sebastião. E vendo. Então você tinha esse comércio de coisas. Para vocês terem ideia, na Europa, na Espanha, tem uma igreja lá que tem o ovo do Espírito Santo, o ovo de pombo. Entendeu? A gente caminha no mundo inteiro, a gente encontra nas igrejas a lasquinha da Santa Cruz. Se for juntar todas as lasquinhas da Santa Cruz que tem no mundo inteiro, vai dar pelo menos uns 8 Titanics e vai dar para vender outros barcos. Lá.
Então, o que acontece? Se vendeu muita relíquia, essas coisas. Então, uma das acusações de Lutero, na época dele, era essa questão. No entanto, essa ideia mais pura da retribuição foi com Lutero para lá. Então, o que acontece? Quando nascem as igrejas protestantes, né, também está tendo o nascimento do capitalismo ali. Naquela época era o quê? Capitalismo mercantil, acho que falava, né? E aí o que acontece? Da mesma maneira que se tinha aquela ideia de que se você trabalhar, você vai ser rico, não é? Aí a gente trabalha, mal se consegue aposentar, né? Então é porque você não teve mérito, é porque você não fez o esforço, não é? Mas aí aquele fulano lá que pega aqui, faz ali, investe alguma coisa lá, ganha um monte de dinheiro, o dinheiro cai do céu, foi Deus que abençoou. E aí então, essa ideia foi com Lutero, assim. Essa ideia da prosperidade, ela vai ali no primeiro momento. Só que assim, do outro lado, a igreja realizava essas práticas. Por isso que a igreja católica é muito bonita, porque nós já passamos por esses erros e nós não queremos repeti-los. Nós já passamos por ele e nós não queremos repeti-los, esses erros. Então isso é algo bem presente na mentalidade católica. E quando nós vemos os nossos irmãos repetindo esses erros, a gente sofre. Porque a gente sabe onde vai dar. A gente sabe onde isso vai dar. Ok? Muito bem, pessoal. Certo. E aí só algumas informações. O livro provavelmente foi redigido em sua maior parte durante o exílio no século VI a.C., quando o povo estava lá na Babilônia. Então, geralmente, foi nessa época que foi ali a maior parte do livro. Só que tem uma parte do livro que foi escrita depois. Tem uma parte que foi escrita depois. Ali. E a gente vai ver, curioso isso, nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Muito bem. Aqui um detalhe, Como Jó, o povo de Judá tinha perdido tudo. Família, propriedades, instituições e a própria liberdade. Foram levados cativos, escravos para a Babilônia. Perderam tudo. Perderam o templo foi destruído. Um monte de gente morreu. Então, o sofrimento do povo é o sofrimento de Jó. E aí o que acontece? Eu estou sofrendo, a personagem principal da novela sofre, eu me vejo na personagem principal. Eu me vejo, nossa, essa novela tem tudo a ver comigo. Eu quero saber o próximo capítulo. Aí no outro dia, eu quero saber o próximo capítulo. Então, esse gênero literário, ele tocava o coração do povo de Deus. E o povo de Deus, então, ia aprendendo com essa novela que Deus não é injusto e Deus não paga o mal com o mal, porque Deus só sabe fazer o bem. E a novela vai nos ensinar isso. Então é muito legal essa novela bíblica. Ora, tudo isso era garantido por uma concepção teológica vigente até esse tempo. Então a ideia deles era o quê mesmo? Se você é bom, Deus paga com bem. Agora o povo inteiro se lascou, foi lá para a Babilônia, morreu um monte de gente. Então, o que o povo fez que isso foi tão grave? Então o povo ficava procurando a culpa em si mesmo. Porque Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal, na cabeça deles. E aí, então, o que acontece? Vai ter uma personagem no livro de Jó que é o Satanás, que é Satã. Tá? E essa personagem, ela entra com a pergunta crucial. É possível ter uma relação gratuita com Deus, despojada de qualquer interesse? Quando eu me relaciono com Deus, eu estou me relacionando com Ele gratuitamente ou é porque eu tenho interesse de receber bênção, de receber isso, de receber aquilo? Ou é porque eu amo a Deus? Qual é a da minha relação com Deus? E essa pergunta o maligno vai fazer. O maligno vai fazer. Pessoal, até aqui, tudo bem?
Vamos então para o livro lá. Vamos pular para o livro agora. Vamos ver, achar aqui. Cadê aqui? Volta aqui. Certo? Cadê aqui? Nha. Eu volto lá. Aqui, já. Já vou deixar aqui no capítulo 1. Tá bom. Muito bem. Olha o título que o tradutor colocou. Fiel até na miséria. Já está dando a dica para a gente. Pessoal, a estrutura do livro, ela é muito interessante, tá? Então eu quero passar ela para vocês aí, que isso é importante. A chave da leitura foi essa, a teologia da retribuição. O livro quer contrapor isso, tá? E aí a estrutura do livro, ela é muito importante para a gente compreender, tá? Isso, né? Então o que acontece, ó? No quadro do livro, então nós temos uma introdução. São os 5 primeiros versículos. Tá? A história de Jó era uma história pequenina. A história de Jó era famosa. Olha, Jó ele era uma pessoa muito rica, tinha uma família muito bonita, veio lá uma onda de azar, ele perdeu tudo e ainda assim ele continuou fiel ao Senhor. Ponto. Acabou a história. Só que aí, então, o autor pegou essa história e fez virar uma novela. Para entender o que está acontecendo com o povo lá no exílio da Babilônia. E aí, então, o livro foi ficando grande. Foi se acrescentando poesias e mais poesias. E aí ele foi ficando grande. Então, o que acontece? Aqui, nós dividimos da seguinte forma, ó. A gente gosta muito desse jeito de dividir o livro bíblico. Com testes. Então, o primeiro trecho é a introdução. Ok? Vamos dar uma olhada na introdução. Deixa eu pôr aqui, vamos lá. É versículos de 1 a 5, tá? Vamos lá. Era uma vez um homem chamado Jó, que vivia no país de Uz. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e grande número de empregados. Jó era o mais rico dos homens do Oriente. Os filhos de Jó costumavam fazer banquetes, um dia na casa de cada um, e convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Ele madrugava e oferecia um holocausto para cada um deles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado, ofendendo Deus em seu coração. E Jó fazia assim todas as vezes. Ó, família boa, bonita, próspera. Jó era rico. Gente, 7.000, é isso mesmo? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Gente, camelo no Oriente é índice de riqueza. E aí, então, 3.000 camelos significa que esse homem é o mais rico. É muito camelo para uma pessoa só. Ele é o mais rico. Então, logo, você percebe que é uma novela, né? Se pegou o personagem, um personagem que já existiu, e agora está contando que ele era podre de rico. Mas rico quanto? Ele tinha 3.000 camelos. O quê? 3.000 camelos? 3.000 camelos. Nossa. Você já ouviu falar alguém com 3.000 camelos? Não. Tinha um fulano lá que era riquíssimo, ele tinha 100 camelos? Então, temos aqui alguém muito, muito rico. Tá. Agora o que vai acontecer, então? Volta lá para o nosso quadrinho aqui. Ó. Vamos lá para o nosso quadrinho aqui. Ó. Vai vir o primeiro teste. Olha aí o primeiro teste. Está aí o primeiro teste. Certo. Então, capítulo 1, versículo 6 a capítulo 2, versículo 22. Vamos ver como que se dá esse teste, então. Volta lá.
Certo dia, os anjos se apresentaram a Javé. E entre eles foi também Satã. Espera aí. Anjos se apresentam a Deus e entre eles foi Satã. Satã é o quê? Satã é um anjo. É um anjo. Ok? Mas por que o nome dele é Satã? Porque Satã não é apenas um nome, é uma função. Satã vem do verbo chatar em hebraico. E chatar significa acusar. Quem acusa num tribunal é o promotor. Satã é o promotor. Ele é alguém do céu, mas que tem a função de provar, de acusar. Então, é uma novela, tá? Aqui, o Satã é essa personagem que vai fazer esse papel do promotor. Vamos ver se esse cara é fiel mesmo. Vamos ver se ele é fiel. Então, ele é alguém que vai fazer esse papel da promotoria, de mostrar que o réu é culpado. O réu tem culpa no cartório. Ok? Então, essa figura aí, tá? Essa figura aí. Daí que, nas histórias, melhor, nas pré-histórias sobre as origens celestiais, vai se dizer que Satã era um anjo que se rebelou contra Deus e caiu, foi jogado na terra, caiu na terra. Certo? E então vai se contar essa história, nesse sentido aí, tá? Vamos lá então. Então, Javé perguntou a Satã, de onde você vem? Satã respondeu, fui dar uma volta pela terra. É o promotor, foi dar uma volta pela terra ali. Javé lhe disse, você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto que teme a Deus e evita o mal. Então, ó, é um cara muito bom. É um cara muito bom. Por isso, então, ele só tem coisa boa. A ideia, Deus paga o bem com o bem, o mal com o mal. Satã respondeu a Javé, e é a troco de nada que Jó teme a Deus? Ó, o acusador provocando. As perguntinhas. Né? Tu mesmo puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoastes os trabalhos dele, os rebanhos que cobrem toda a região. Estende, porém, a mão e mexe no que ele possui. Garanto que ele te amaldiçoará na cara. Eita! É o acusador. Está acusando. Então Javé disse a Satã, pois bem, faça o que você quiser com o que ele possui, mas não estenda a mão contra ele. E Satã saiu da presença de Javé. É o promotor, então ele vai lá, vai trabalhar. Então, está bagunçando com a nossa cabeça. Espera aí. Então Deus não fez o mal, mas está permitindo que o mal aconteça para que Jó prove que ele é fiel. Já começa a mudar um pouco essa história de retribuição. Não é Deus quem está provocando o mal, mas ele está permitindo que o mal aconteça. Certo dia, os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho. Um mensageiro chegou à casa de Jó e lhe disse, os bois estavam arando, as mulas estavam pastando perto deles. Os sabeus, são um povo ali, né? Caíram sobre eles, mataram os empregados a fio de espada e levaram o rebanho. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Mal acabara de falar, quando chegou outro e disse, caiu um raio do céu, queimou e consumiu suas ovelhas e pastores. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Ô, azar danado. Mal acabara de falar, quando chegou outro, eita, e disse, um bando de caldeus é o povo ali da Babilônia, tá? E eles estão aonde? Nessa época,
que escreveu este livro estão na Babilônia. Então, falou um bando de caldeus, ele já... Opa, que é caldeus? Caldeus? Os caldeus mataram o nosso povo. Chama atenção. Um bando de caldeus, dividido em 3 grupos, caiu sobre os camelos e levou-o embora, depois de matar os empregados a fio de espada. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Mal acabara de falar, quando chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão veio do deserto, atingindo a casa pelos 4 lados, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Vamos ver qual foi a reação de Jó? Não. Nessa hora eu e você já estava: Deus, você me abandonou. Deus, você não existe. Deus, não sei o quê. Deus, isso. Qual a reação de Jó? Jó se levantou, rasgou a roupa, rapou a cabeça e caiu por terra. E disse: nu eu saí do ventre de minha mãe. Nu para ele voltarei. Javé me deu tudo, Javé tudo me tirou. Bendito seja o nome de Javé. Aqui termina o livro. Olha como é a conclusão. E apesar de tudo, Jó não pecou e nem acusou Deus de ter feito alguma coisa injusta. Jó era bom, não pecou e ainda assim o mal aconteceu com ele. Então existem pessoas boas que coisas más acontecem com eles e não foi Deus que fez. Ponto. Terminou o livro. Era assim a novela bíblica antigamente. Era isso aqui. Era só isso, a história. Só que agora estamos com tanta desgraça e tem tanta gente pensando que Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal, que essa história tem que ter mais detalhes. E aí então vai ter mais detalhes. A gente volta lá para o quadro. Vamos ver aqui. Então, pessoal, Jó perde seus filhos e tudo que tem. Mas temos aí um segundo teste. Jó é atingido por tumores malignos, doenças e toda sorte de peste. Não é? Porque todo mundo se lascou, mas Jó está inteiro. Não é isso? O que a gente fala aí, né? Olha, o que é mais importante é que você está com saúde. Né? Gente, o maior bem que temos é saúde. E o Satã sabe disso. Então, já que ele sabe disso, vamos ver o que acontece aí. Lá vai, vamos passar lá. Aí vocês viram como a chave de leitura já ajuda a gente a entender o que está acontecendo por detrás? Por isso que é muito importante a introdução do texto bíblico, porque lá ele vai nos ajudando com as chaves de leitura. Capítulo 2, vamos lá. Certo dia, de novo, gente, certo dia, os anjos se apresentaram a Javé. E entre eles, adivinha quem está lá? Foi também Satã, o promotor. O promotor, vamos falar com o juiz. O promotor foi junto. Foi um monte de advogado, mas o promotor também foi junto. O juiz tem que ouvir os advogados, mas também tem que ouvir o promotor. Então lá vai, o promotor. Então Javé perguntou a Satã: de onde você vem? De novo, hein? De novo, a mesma pergunta. Satã respondeu: fui dar uma volta pela terra. Vocês perceberam que é a mesma frase? É a repetição igualzinho? O autor bíblico não teve trabalho, porque isso aqui, até no texto original, está em linguagem poética. Então ele está pegando como se fosse um refrão poético, e ele está colocando aqui o refrão. E esse refrão está abrindo um novo capítulo. E aí agora Javé fala, versículo 3. Javé lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro homem como ele. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e evita o mal. Não é igualzinho? Mesma coisa.
Agora muda um pouquinho. Ele continua firme na sua integridade, e você, a troco de nada, me lançou contra ele para o aniquilar. Aí Satã, que é bom de lábia, é promotor, né? Satã respondeu a Javé: pele por pele, o homem dá tudo o que tem para manter a vida. Estende, porém, a mão e o atinge na carne e nos ossos, garanto que ele te amaldiçoará na cara. Então Javé disse a Satã: faça com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. E Satã saiu da presença de Javé. Terminou da mesma forma, né? E Satã saiu da presença de Javé. Olha lá. Satã feriu Jó com feridas graves, desde a planta do pé até a cabeça. Então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: e você ainda continua em sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra de uma vez. Ei, apoio, hein? Vamos lá. Jó respondeu: você está falando como louca. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? Ainda aquela ideia de que Deus faz o mal, percebe? Jó está colocando ali, ó, o que as pessoas pensam. E apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. Terminou. Agora terminou a novela. Tá vendo? Jó é fiel. E Deus não é Deus que retribui com mal. Ok? Terminou o livro. Nossa, muito legal, né? Mas isso é uma minissérie. A gente quer novela. Tem que ter mais capítulo. E o que aconteceu depois? Não vai contar o que aconteceu depois? E aí agora vai mudar um pouco aqui, ó. Volta lá. Vem o terceiro teste. E no terceiro teste vão aparecer 3 amigos. Aí o Elifaz, o Bildade e o Sofar ou Zofar. Depende da tradução bíblica, as letras mudam um pouquinho, tá? Vão aparecer esses 3 aí. Então o que acontece? Ó, capítulo 3. Jó vai falar diante dos amigos. Capítulo 4 e 5, Elifaz vai falar. Capítulo 6 e 7, Jó. Capítulo 8 vai falar o Bildade. Capítulo 9 e 10, Jó. Capítulo 11, o Zofar. Tá? Capítulo 12 a 14, Jó vai falar. E aí o que acontece? Ó, continua ali. Ó. Esse é o primeiro ciclo, tá vendo aqui? No ladinho ali? É o primeiro ciclo. Agora a novela fica grande agora, tá? Ali. São muitos e muitos capítulos de novela. Porque apareceram personagens novos, né? Então, muitos capítulos. Aí vem o segundo ciclo, ó. Segundo ciclo. No segundo ciclo, Elifaz fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Zofar fala, Jó responde. Esse é o segundo ciclo. Aí vai até aqui o terceiro ciclo, tá? Elifaz fala, Jó responde. Bildade fala, Jó responde. Só que, do nada, aparece um tal de Eliú. Viu? Eram 3 amigos. Mas, de repente, do nada, aparece um tal de Eliú, que ninguém sabe de onde ele saiu. E a gente vai dar uma olhada, ninguém sabe de onde ele saiu. Lá. E o que esse Eliú faz? Ele vai falar do 32 ao 37. O que esse Eliú faz? Ele é alguém, anos depois do livro já estar escrito, alguém pegou e escreveu uns capítulos a mais na novela e colocou no meio da novela. A novela aumentou de novo. Né? Digamos que a novela foi remasterizada. Né? E colocaram cenas deletadas na novela, certo? Capítulos que foram censurados, cenas deletadas e
capítulos remasterizados. E aí então colocou o Eliú. Isso acontece muito na Bíblia. Por quê? Surgem problemas novos, ou aquela ideia volta com tudo de novo, e a gente tem que relembrar algumas coisas. E aí Deus inspirou o poeta, e o poeta escreveu mais capítulos e colocou mais coisas. Isso acontece. Esse é o terceiro ciclo. Diga, Adriano. Essa temática aí de primeiro, segundo e terceiro ciclo seria a ideia dos anciões judeus que no exílio contavam essas histórias aos exilados? Aí é mesmo o autor. É o autor mesmo. É ele quem transmite a novela, é ele quem tem a habilidade dessa novela, e ele vai envolvendo as pessoas, inserindo esses personagens e colocando longos diálogos que encantavam e davam sentido para a vida daqueles que estavam no exílio. Então é o sábio. Esse é o papel do sábio por excelência. Por isso que Jó é um livro de sapiência, sabedoria. Então é o sábio que está por trás disso. E ele manja muito mesmo. E ele vai colocando de tal maneira que vai respondendo às grandes questões de um povo que não está entendendo o porquê eles foram parar lá no exílio, sendo eles o povo de Deus. Será que Deus nos abandonou? Por que Deus está nos castigando? E aí a resposta: não é Deus quem está castigando, foram nossas ações que nos levaram até lá. Só que estão tentando colocar a culpa em Deus, porque Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. Só que aí o que acontece? O autor não concorda com isso, os profetas não concordam com isso, e por isso então essa outra leitura, esse outro jeito de ler. Tá? E aí, pessoal, vem um quarto teste, e aí quem aparece? Agora é o próprio Deus que, agora é comigo aí, caboclo. Agora é comigo, e agora você vai falar comigo. E aí Deus coloca, Jó rebate, Deus coloca, Jó aceita. E por fim, a conclusão. E aí termina. Se vocês quiserem, esse professor, ele sempre faz esses quadrinhos que são sempre ótimos. Ele gosta de fazer essas coisinhas quando nós pegamos as estruturas do texto. Ok, até aí? Vamos lá então, dá uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha num dos problemas lá. Vamos aqui, Pode ser a sequência aí mesmo do capítulo 2. Vamos lá. Nesse meio tempo, os três amigos de Jó, ficaram sabendo de todas as desgraças que tinham atingido. Eram eles Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate. Cada um partiu de sua terra e se encontraram para compartilhar a dor de Jó e o consolar. Quando ouviram de longe, não o reconheceram e começaram a chorar. Rasgaram a roupa, jogaram pó sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão ao lado dele, por 7 dias e 7 noites, vendo o enorme sofrimento de Jó, e não lhe disseram nenhuma palavra. Aqui é uma coisa muito legal, que é o acompanhamento do luto. O luto é estar junto, não é ficar falando. Ok? 7 dias significa o tempo perfeito. Eles ficaram o tempo perfeito em silêncio. E eles acompanharam ao lado. Então, eles também rasgaram as vestes, que Jó tinha rasgado, e eles também se cobriram de cinzas, como Jó havia se coberto de cinzas. Esses gestos são gestos de penitência. Gestos de penitência. Eles estão em penitência junto ao sofrimento de Jó. E não estão falando. É um bom conselho para a gente quando vai em velório. Tá bom? Tapinha, tô com você, tá? Aqui, certo? Sem aquela historinha, não. Essas coisas acontecem. Não, ele está até sorrindo, aí tem sorrisinho no caixão, né? Lá, ele está todo assim, está sorrindo no caixão, né? Aquela fala, está com um semblante bonito, né? Ele lá, mas né?
Essas falinhas que a gente fala, né? Não sabe o que falar, então vamos mentir, né? Já que não sabe falar, vamos mentir, né? Como a gente chega pro doente, né? Ai, você tá mais coradinho. Tá roxo. Tá mais coradinho. Não tá mais coradinho? Tá verde. Tá mais coradinho. Então é isso aí. Esse tipo de coisa. Muito bem. Então eles ficam quietinhos. Vamos lá para o capítulo 3. Gente, no capítulo 3, ó, primeiro debate. Lá o primeiro ciclo. Tá? Desespero de Jó. Jó, então, abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, o dia do seu nascimento. Morra o dia em que nasci e a noite em que eu disse, um menino foi concebido. Que esse dia se transforme em trevas. Que Deus do alto não cuide dele e sobre ele não brilhe a luz. Que as trevas e as sombras o reclamem para si. Que uma nuvem o cubra e um eclipse o torne pavoroso. Estão vendo essas palavras bem colocadinhas? No texto em hebraico, isso é pura poesia. Já está poético aqui. Apesar da dor, do sofrimento, eu e você não costumamos rezar dessa forma. Amaldiçoe o dia tal, amaldiçoe tal situação. Nós não somos acostumados a rezar assim por causa da fé cristã, a fé que nós recebemos, né? Mas a gente percebe o toque poético. Fala de eclipse, sombra, então fala do cosmos, então é uma linguagem bonita. Nossa, o povo via isso, o povo ficava o quê? Salivando. Nossa, que palavras bonitas para entender o que nós estamos sentindo. Isso. E aí lembrar, a Bíblia sempre trabalha com a verdade. Se está dizendo que se sentiu essas coisas, é porque muitas pessoas na Bíblia sentiam essas coisas. A Bíblia trabalha com a verdade. Ela não esconde a verdade dos fatos, tá? Que a escuridão se apodere desse dia e que ele não se some aos dias do ano e não entre em conta dos meses. Que essa noite fique estéril, fechada aos gritos de alegria, que a maldigam os que maldizem o dia, os que sabem despertar Leviatã. Leviatã é um monstro do mar, que representa a maldade. Também, alguém pode falar assim, mas também não é aquele livro do Thomas Hobbes, tudo, também, assim vai. Ou do outro fulano lá. Assim, o Leviatã é uma personagem muito, muito presente, tá? Que as estrelas da sua aurora escureçam. É pesado, mas é bonito o jeito que está colocando. Que espere a luz que não vem e não veja as pálpebras da alvorada, pois essa noite não fechou as portas do ventre para mim e não escondeu da minha vista tanta miséria. E aí, gente, vai sendo colocado, olha o título que está aí, ó. Por que não morri ao sair do ventre de minha mãe? Imagina o desespero por trás dessas palavras. Por trás disso está a situação do povo. E aí eu me sinto assim. Alguém fala que se sente assim, eu não vou parar para ouvir? Eu vou parar. Estou lá na cozinha, a televisão está ligada lá na sala. E eu estou aqui chorando com muita dor. De repente eu escuto alguém falando do mesmo sentimento que eu estou sentindo. Eu saio da cozinha com faca, cebola na mão e vou lá olhar. E aí eu vejo, nossa, isso tem a ver com aquilo que eu estou sentindo. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. O poeta ele vai encantando os ouvintes com palavras tão bem articuladas, um toque poético tão profundo, porém cheio de luto, cheio de dor, como era a situação daquele povo. Lembro de uma amiga minha que ela perdeu o filho com 3 meses. Então, teve o filho estava bem. De repente, o filho começou a ficar roxinho, tudo, o filho morreu. O filho morreu.
E quando ela recebe a notícia que o filho morreu, ela sai de si. Ela sai de si, começa a gritar, chorar. Ficou totalmente fora de si. Totalmente fora de si. E ela cai de joelho no chão, sentada sobre os pés, e ela começa a chorar. Não tem como consolar, gente, uma pessoa assim. Não tem como consolar. É o que os amigos de Jó fez. Ficaram perto ali, ó. Nós estamos aqui, tá? E é isso, não tem o que fazer. Nenhuma palavra, isso. Depois que sai do surto e começa a se assentar, esses sentimentos começam a vir. E aí essas palavras aqui fazem muito sentido. Muito bem, nós vimos lá, ó, que depois disso, aqui, ó, é o capítulo 3. No capítulo 4, o tal do Elifaz vai começar a falar. O tal do Elifaz. E aí, então, ó, vamos lá no capítulo 4. Capítulo 4, vamos lá. Olha lá, olha o título que o autor colocou. Intervenção de Elifaz. Deus castiga o inocente? Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. Se o cara é inocente, Deus não vai pagar com o mal. Não é? Então, o Elifaz vai falar isso aí, ó. Elifaz de Temã tomou a palavra e disse: não sei se você aguentaria se alguém falasse com você. Contudo, quem poderia permanecer calado? Veja, você instruiu pessoas e fortaleceu braços enfraquecidos. Com suas palavras, você levantou quem vacilava e sustentou os joelhos que se dobravam. Pois bem, hoje é a sua vez. Você não aguenta? Você se perturba hoje quando tudo desaba sobre você? O temor de Deus não era a sua confiança e a esperança não era um comportamento íntegro? Lembre-se bem, quando é que um inocente pereceu e quando é que os homens retos foram destruídos? Pelo que eu sei, os que cultivam a injustiça semeiam a miséria. São esses que as colhem. O que é isso? Teologia, dogma, doutrina da retribuição. O que ele está falando é isso, ó. Lembre-se, quando é que um inocente pereceu e quando é que os homens retos foram destruídos? Pelo que eu sei, os que cultivam a injustiça e semeiam a miséria são esses que as colhem, as injustiças e as misérias. É quem faz o mal que colhe o mal. Porque Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. E se você, Jó, está lascado, é porque você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa para estar lascado. Jó fez alguma coisa? Não. Ele é um inocente que o mal está acontecendo com ele. Deus está pagando o mal para ele? Também não. Aqui eles vão botar a culpa em quem? Satã. Quem é o Satã? A gente descobre no fim do livro. Satã é toda forma de injustiça colocado nas costas dos inocentes. Toda pessoa que coloca o peso da injustiça na costa do inocente está agindo satanicamente. Está a serviço de Satã. Então, Satã não é uma pessoa. Satã são pessoas, são situações, são realidades. Tá? São realidades. Isso. Você sai para trabalhar e você leva um tirão nas ideias, isso é Satã. Alguém agiu de forma satânica. Você estava indo trabalhar, fazer o bem, o pão nosso de cada dia. E levou um tirão. Ai, Deus. Aí eu vou lá, Deus, por que você permitiu isso? Deus, a culpa é tua, Deus. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Mas não. Essas formas injustas, elas estão presentes no mundo. Desde quando Caim matou Abel. Então, coisa vem de longe. E aí, então, ele vai colocando
para Jó: não, Jó, você fez alguma coisa errada, senão você não estava pagando por isso. Você fez coisa errada, você é pecador, Jó, você é sujo. Você é sujo. Essa é a posição. E assim, gente, eles vão dialogando, ok? Aí, gente, aqui, ó, passa então toda essa experiência do terceiro teste, tá? O primeiro ciclo. Depois vai passar por toda a experiência do segundo ciclo. E aí vem toda a experiência do terceiro ciclo. E olha que interessante, vamos lá no capítulo 32. Tá? Deus educa através do sofrimento. Essa vai ser uma outra posição, a posição do Eliú. Olha, se você sofrer, é porque Deus está educando você com sofrimento. Ele está deixando tirarem o seu couro para que você aprenda uma lição. Tá bom? Então é por isso, tá? Então essa vai ser a posição do Eliú, que vai ser esse. Mas olha que engraçado, vamos ver aí, ó. Os 3 homens não disseram mais nada a Jó. Eles não disseram mais nada a Jó porque ali terminava o livro. Então, no capítulo 31, foi a última parte, então, lá, né? Então, os 3 homens não disseram mais nada a Jó, porque ele se considerava inocente. Todavia, Eliú, filho de Baraquel, natural de Bus, da família de Rã, ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ter razão contra Deus. E também se indignou contra os 3 amigos, porque não acharam resposta e deixaram Deus na situação de culpado. Eliú tinha ficado esperando enquanto eles falavam com Jó, porque eram mais velhos. Mas de onde apareceu esse tal de Eliú? Sendo que ninguém falou antes que ele estava lá. Eliú, você caiu de paraquedas, filho. Esse cabra caiu de paraquedas. Então o que acontece? Os anteriores, Jó, você é culpado, por isso você está sofrendo. Você é culpado, por isso está sofrendo. E Jó, eu não sou culpado. Se eu não sou culpado e eu estou recebendo a miséria, se eu não sou culpado e eu estou recebendo o mal, é porque então Deus está pagando quem é bom com o mal. Então a culpa é de Deus. Olha o perigo. Atribuir o mal a Deus. E aí, então, esse Eliú é a outra opinião. Não, você está assim porque Deus está educando pelo sofrimento. Um sofrimento pedagógico. Deus quer ver você sofrer para você aprender. Deus quer ver você sofrer para você aprender. Eu prefiro falar que é a vida, não é Deus. Se não for por amor, vai pela dor, não é? A gente aprende, se não for pelo amor, vai pela dor. A vida nos ensina. Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a vida jamais. O pessoal vai dizer. Aí. Muito bem. E aí, então, vai o Eliú falar. Então, Eliú, filho de Baraquel, natural de Bus, começa a falar. Eu sou jovem e vocês são anciãos. Por isso eu estava intimidado e não me atrevi a expor a vocês o meu conhecimento. Ele é jovem. Significa que essa é uma nova opinião. Essa opinião é nova. Não é a forma antiga de ver. Qual é a forma antiga de ver? Deus paga o bem com o bem e o mal com o mal. Agora é uma nova forma de ver, e essa nova forma de ver está dizendo exatamente, eu ainda estou aqui, tá vendo? Está dizendo exatamente que Deus está permitindo que você sofra para você aprender. O sofrimento, ele é pedagógico. Ok? Muito bem, já estamos chegando no finalmente. Então ele vai colocar essa posição. Depois lá, gente, termina o terceiro ciclo, vem o quarto teste. Quem vai aparecer agora? Deus. Capítulo 38. Capítulo 38. Vamos lá então no 38. Vamos lá.
Então Javé, do meio da tempestade, respondeu a Jó e disse: quem é esse que escurece o meu projeto com palavras sem sentido? Jó tinha falado um monte de coisa lá para o Eliú. Você é homem, esteja pronto, vou interrogá-lo e você me responderá. Onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você tem tanta inteligência. Você sabe quem fixou as dimensões da terra e quem mediu com a trena? Onde se encaixam suas bases? Ou quem foi que assentou sua pedra angular? Enquanto os astros da manhã aclamavam e todos os filhos de Deus aplaudiam? Quem fechou o mar com uma porta quando ele irrompeu, jorrando do seio materno? Quando eu coloquei as nuvens como roupas dele e as névoas espessas como coeiros? Quando lhe coloquei limites com portas e trancas? E aí vai colocando, Deus. Vai falando, vai falando. O que é que Deus está querendo dizer aqui? Primeira coisa, cara, você é muito pequeno, você não está entendendo nada, vocês três não estão entendendo nada, você que caiu de paraquedas, que apareceu do nada, também não está entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Quem está lá no exílio também não está entendendo nada. E aí Deus começa a mostrar o mistério. O que é o mistério? É algo que a gente sente até, mas a gente não compreende. E ele não está compreendendo, ninguém está compreendendo. E aí Deus então vai colocando sua postura, mostrando que a relação dele com o humano, com Jó e com todos os três e o que caiu de paraquedas, e com todos nós, é uma relação que não é baseada na troca do bem com o bem e do mal com o mal. Mas a perspectiva divina é sempre o bem. E aí lá no final nós vamos ver exatamente o que acontece nesse sentido. Muito bem. Esse é o papo aí, né? Vamos lá para os finalmente. Então pega aqui só para a gente lembrar, ó. Então, papo de Deus, papo de Jó, papo de Deus, papo de Jó. E aí vamos lá na conclusão. Vamos lá na conclusão. Capítulo 42. É uma novelona, né? São muitos e muitos capítulos, tá? Aqui estamos vendo a chave de leitura. Vamos ver aqui, ó, que legal, ó. Capítulo 1, versículo 1. Então Jó respondeu a Javé: eu reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus projetos fica sem realização. Tu dissestes: quem é esse que escurece os meus projetos com palavras sem sentido? Foi aquela frase que Deus falou para ele, né? Pois bem, eu falei sem entender, de maravilhas que superam a minha compreensão. Ó, isso é pra gente. Isso é pra gente. Tu disseste: escute-me, porque vou falar, vou interrogá-lo, e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, meus olhos te veem. Por isso eu me retrato e me arrependo sobre o pó e a cinza. Opa! O que aconteceu então nos diálogos? Deus foi mostrando, Deus foi se colocando, ele foi percebendo que Deus é muito maior do que a sua opinião sobre ele, a minha opinião sobre ele, a nossa opinião sobre ele. Deus é mais do que a gente pensa. Deus é muito mais. Deus é mais do que a nossa opinião. Deus é mais do que a nossa opinião. Ah, mas Senhor, é tipo assim, né? Olha, Deus é muito bom, Deus é isso. Eu não concordo, essa não é a minha opinião é diferente. Aí Deus olha para mim, a vontade de Deus. A sua opinião não interessa agora. Mas tudo bem, né? Como Deus é bom, então Deus ele assim ainda nos escuta. Certo? Javé terminou de falar com Jó e se dirigiu a Elifaz de Temã, dizendo: estou irritado contra você e seus dois companheiros. Você
e os seus 2 companheiros, Elifaz, Boaz e o Sofar. Ok? O outro caiu de paraquedas, ninguém sabe de onde vem. Da mesma maneira que ele apareceu, ele sumiu. Entendeu? Lá. Perceberam então? Aquele Eliú foi um acréscimo dentro da novela, colocando aquela opinião de o sofrer para redimir, o sofrer para aprender, o sofrimento pedagógico. Certo? Se a gente tira ele e encaixa esse final lá sem ele, a gente vê que a novela continua numa boa. E aí, porque vocês não falaram corretamente de mim como falou o meu servo Jó. Portanto, peguem 7 bezerros e 7 carneiros e vão até meu servo Jó. Ofereça os animais em holocausto e o meu servo Jó intercederá por vocês. Em atenção a ele, eu não os tratarei como a insensatez de vocês merece. Eu não vou pagar o mal com o mal. Porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate fizeram o que Javé lhes tinha ordenado, e Javé atendeu às orações de Jó. Quando Jó intercedeu por seus companheiros, Javé lhe mudou a sorte, duplicou todas as posses, seus irmãos e irmãs e os antigos conhecidos foram visitá-lo, almoçaram em sua casa e o consolaram e confortaram pela desgraça que Javé lhe tinha enviado. Cada um ofereceu a Jó uma soma de dinheiro e um anel de ouro. E Javé abençoou a Jó mais ainda do que antes. Agora vai reverter todo aquele papel. Ele possuía agora, eram quantas ovelhas? 14.000. 6.000 camelos, eram 3. 1.000 juntas, eram 500. 1.000 jumentas, eram 500. Teve 7 filhos e 3 filhas. A primeira chamava-se Rola, a segunda Cássia, a terceira Azevite. E então em toda a terra não havia mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E o seu rei e seu pai repartiu a herança entre elas e os irmãos dela. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu os seus filhos, netos e bisnetos. Depois Jó morreu velho em idade avançada. Termina a novela. E aí o que acontece? Temos que tomar mas muito cuidado de entender esse final tipo assim: olha, se a gente é fiel, Deus nos dá em dobro. Porque se a gente pensa isso, a gente continua na teologia da retribuição. Aqui é assim: Deus gratuitamente deu em dobro. Deus gratuitamente deu em dobro. E aí a gente lembra do Evangelho, porque Deus faz chover sobre quem é bom e sobre quem é ruim. Deus faz o sol nascer sobre quem é justo e sobre quem é injusto. E assim nós terminamos esse bate-papo hoje. Combinado, pessoal? Diga. Eu costumo usar muito na minha casa aquela frase, né, assim, viver a paciência de Jó. Uhum. Ele era paciente, essa é porque, na verdade, eu uso essa frase porque já vem de... Né? Ele bateu boca com o Elifaz, né? Lá. Ele bateu boca com o outro caboclo lá, o Elifaz, né? O Sofar, né? E aqui o Baldade. O Baldade. Certo? Então, que nem ele bateu a boca com os 3. Bateu boca com o cabra que caiu de paraquedas, o Eliú. E bateu boca com Deus. Aonde está a paciência dele? Né? Existe essa frase. Quer ver? Essa frase é muito importante. Olha, eu preciso ter a paciência de Jó. A paciência de Jó é o seguinte, porque teve muito sofrimento, ele aguentou o sofrimento. Então, seria melhor a resiliência de Jó. Não é? Jó era uma pessoa resiliente, mas não é um modelo de paciência, mas é um gigantesco modelo de resiliência. Ele aguentou, ele resistiu.
Mas ele falou: olha, seja amaldiçoado o dia que eu saí do ventre da minha mãe. Esse dia não seja contado no calendário. Seja amaldiçoado que o sol não brilha, que tem um eclipse, que tenha isso, que tenha aquilo. Esse dia seja catiçado, amaldiçoado o dia em que falaram que nasceu um menino homem e não sei o que. Então ele coloca todas as tripas para fora. Não é o melhor exemplo, né? Outra frase que é muito importante é que os escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa o Zé Pereira ficar. E guerreiros com guerreiros, eles fazem zigue-zigue-zá. E até hoje eu não sei quem é o Zé Pereira. Se alguém puder me explicar quem é esse tal de Zé Pereira. Em São Paulo, o pessoal tirou o Zé Pereira da música, mas nos nossos outros estados, o Zé Pereira continua lá na música dos escravos de Jó. Pode ser que o Zé Pereira seja o Iliú que caiu de paraquedas lá no meio, né? Muito bem, mas é isso. Então essa frase também é muito importante. Ok, pessoal? Gente, muito obrigado pela presença. Próxima semana, vamos ver mais uma novela bíblica, Tobias, o livro de Tobias. Para quem gosta do arcanjo Rafael, São Rafael, veremos ele nesse dia, tá bom? Na próxima segunda. Gente, vamos receber a bênção, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite a todos, paz e bem.